Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, tudo que a mídia está falando aí a respeito dessa vitória do time do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras venceu aí o time do Bragantino por 5-1, né? O Palmeiras consagrando aí a liderança do Campeonato Brasileiro, permanecendo na liderança do Campeonato Brasileiro. E agora vamos ter confronto direto no final de semana. Mas e aí, o que vocês acharam dessa vitória do Verdão? Deixa aqui nos comentários. Quero mandar um salve em especial aqui também a galera do Rio Grande do Sul, a galera de São Paulo, a galera do Maranhão, a galera do Sergipe, que sempre tem comentado aqui nos nossos vídeos, tá? Você também quer receber um salve em especial no próximo vídeo? Comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. Então agora vamos para o vídeo, sem mais enrolações. Bora pro vídeo. Vamos lá, falamos da vitória importante do Flamengo, 3-0. Agora do Palmeiras, André Kfouri. Jogava bem, toma um gol num pênalti. Aí podia complicar, era jogo para poder complicar. Que nada. 5-1 segundo tempo foi uma aula, André Kfouri. Foi, pênalti que eu entendo ter sido bem marcado, apesar de muitas reclamações. Mas, ok, na verdade, pouco importa, porque o que o Palmeiras fez no segundo tempo, e bem rápido, com o empate, a virada, uma verdadeira explosão dos seus jogadores mais ofensivos, e o jogo foi um testamento, assim, enfático do jeito de jogar que o Palmeiras tem hoje. Então é muito complicado para a concorrência, e essa concorrência está praticamente restrita ao Flamengo nesse momento, não só até o final do campeonato, mas porque é um jogo muito grande, a ser sabe lá no fim de semana, porque o Palmeiras tem uma capacidade de chegar ao gol adversário com poucos toques na bola, em velocidade e com muita técnica e hoje com muita eficiência, que é algo que o Abel cobra há muito tempo, né? Os jogadores, diante de chances de gol, tomaram decisões certas e finalizações principalmente precisas. O Palmeiras foi tudo isso hoje no segundo tempo e o Red Bull Bragantino sofreu muito, mas muito mesmo. Foi uma avalanche de futebol para cima do time do interior, hoje no Allianz Parque, depois do intervalo. O Zupa, é claro que tem muito campeonato pela frente, são muitos jogos, ainda tem um jogo direto, né, entre Palmeiras e Flamengo, mas é mais um jogo, é mais uma goleada, daqui a pouco tem uma tela para mostrar para os fãs de esportes, e eu queria que você falasse se jogos como esse, vitórias como essa, são aquelas vitórias que dá a casca do campeão, de confirmar o ótimo momento, de confirmar que chegou aqui, a gente vai golear mesmo, se der chance. Daria se o concorrente não fosse o Flamengo. Se não fosse um time como o Flamengo, a gente diria que é uma vitória de campeão. Mas quem está brigando ponto a ponto com o Palmeiras é um time da capacidade, não só capacidade financeira, mas em consequência disso, capacidade técnica do Flamengo. Mas foi uma vitória impressionante. O Palmeiras não perde a liderança domingo mesmo, nem se perder do Flamengo, tem vitória a mais. Sim. Né? 3 pontos de vantagem e vitória a mais. Mas a rodada... Por isso o empate tem um valor tremendo, né? Você sai com duas. A rodada como foi, assim, para o campeonato, o jogo de domingo seria melhor se o Palmeiras tivesse empatado, o Flamengo ganhado. Porque daria ao Flamengo a chance de ultrapassar o Palmeiras. Isso para o jogo seria melhor. Para o Palmeiras, a rodada como foi, ela tá ok, claro, seria melhor aumentar a vantagem, mas conservar a vantagem dá ao Palmeiras um resultado a mais para o jogo de domingo, que é o empate, que é interessante no Maracanã contra o Flamengo. E aumenta a vantagem porque é um jogo a menos, né, do campeonato. Vai riscando então, data do calendário. Né? Agora, o nível de futebol foi de fato impressionante. A gente está vendo o melhor Palmeiras do Abel Ferreira. Esse é o melhor nível de futebol que o Palmeiras praticou desde que o Abel Ferreira desembarcou no Brasil. Também a sequência é impressionante. Olha só, André. E ele chegou meio de repente, né? Engraçado. Sim. E essa tela mostra isso. Como o mandante nos últimos 7 jogos fez 1 gol, 0. Ou seja, sempre fez 1 gol. Fez 2 gols, 1 partida. Fez 3 gols, 2. Fez 4 ou mais, 4. Impressionante. Venceu todas as 7 partidas, sim, nadando de braçada, contra time bom, assim, não é que nadou de braçada, porque, não, contra time bom, um time que dificulta, mas ele se coloca acima disso, André. Talvez algumas etapas tenham sido meio atropeladas, porque esse time aí, ele nasce não a escolha de jogadores,
Mas o fato do futebol aparecer desse jeito, meio de uma hora para outra, após a crise na Copa do Brasil. É isso que acontece. Teve jogo com o Ceará, que o Palmeiras ganhou de virada, com gols meio polêmicos. O jogo do Ceará foi o primeiro jogo após a Copa do Brasil. Exato. E foi o primeiro jogo, no segundo tempo desse jogo, em que ele escala a dupla. Exato. Flaco entra. O Vitor Roque era titular, o Flaco entra. Até então, o Palmeiras jogava, e isso o Gustavo já mencionou aqui de maneira muito pertinente, em função das características do Estevão, e era quase que uma obrigação, qualquer que fosse o treinador, os outros jogadores, os companheiros, você tinha uma pedra preciosa que determinava um certo posicionamento e um certo jeito de atacar. E você, como treinador, o Abel fez isso, surfou a onda Estevão enquanto foi possível, enquanto ele esteve aí. A partir do momento que ele foi embora, o Abel teve que buscar saídas, mas é óbvio que um treinador desse nível e um time desse nível já tinha dentro da sua cabeça algumas possibilidades muito claras. Ele não deixou para pensar em, como eu vou atacar agora que o Estevão não está, no dia seguinte ao Estevão viajar. Não funciona assim. Então, a grande mudança do ponto de vista tático, de maneira bem simples, o Palmeiras passou a jogar com um ataque por dentro, com esses dois jogadores que são tão efetivos e surpreende demais o leque de ferramentas que o Flaco Lopes começou a mostrar. Ele deixou de ser um jogador para receber bolas pura e simplesmente. Ele é um cara que sai da área, dribla. E aí, pessoal, vocês acham que o Lopes se deu muito bem com o Vitor Roque? Vocês acham que o Vitor Roque ajudou o Lopes ou o Lopes ajudou o Vitor Roque? Fiquem nos comentários, hein? Botar aqui pro nosso... Faz assistência, se posiciona, se desloca para que haja espaço para os demais. E o Palmeiras mostra um entrosamento atualmente que é surpreendente. É surpreendente, porque houve muita reclamação, houve muita crítica dizendo, olha, esse time aí, o Abel recebeu um monte de jogador, gente grande, graúdo, o Palmeiras mudou o perfil dos contratados, né? O Andréas, o próprio Vitor Roque, o Felipe Anderson atrás, que era um jogador que tinha muito mercado na Europa, optou por vir ao Brasil, aliás, hoje fez um tremendo gol, um gol de muita técnica. O futebol dele está aparecendo também a partir do momento em que o Palmeiras mudou o seu jeito de jogar e ele tem mais companhia. Paulinho, que até a gente nem fala mais, né? Porque um jogador que vai aparecer quando tiver tudo bem com ele em relação à recuperação da cirurgia, a parte física, somente no ano que vem. E aí é uma equipe muito, muito insinuante, muito perigosa e muito eficiente. Hoje o nível de eficiência foi absurdo também, de novo, algo que eu já falei, mas que o Abel sempre cobra. Então, assim, esse encaixe de equipe, né, aquela coisa, seria esse o melhor elenco que o Abel comandou? Isso é uma resposta teórica, sim. Esse é o melhor elenco que o Abel comandou. Adianta alguma coisa ser assim se o time em campo não reflete essa ideia? Adianta pouco. E, na verdade, adianta para criticar o técnico, porque aí a culpa terá sido dele. Olha o que o Palmeiras está fazendo num momento muito sensível da temporada, tanto para a Libertadores quanto para o Campeonato Brasileiro. Pois é, o Abel com o seu plano, e por mais estranho que possa parecer, saiu o Endrick e saiu o Estevão, e hoje o Palmeiras joga melhor sem esses dois jogadores. Não que o Palmeiras não quisesse ter esses jogadores. É claro que é muito melhor você ter craques e ainda mais craques na sua equipe. Mas o que o Palmeiras consegue fazer, o que o Abel consegue fazer com o Palmeiras sem esses dois atletas, com a saída deles e ainda assim conseguindo performar, é impressionante. E é muito sobre o jogo coletivo, sobre a mudança de função, né? Então, ele estava com os desfalques de data FIFA, então ele escalou de fato 3 zagueiros mesmo, deu saída de bola nos pés do Bruno Fux, que cometeu o pênalti, fez o primeiro gol, conseguiu fazer a bobagem, não foi intencional, claro que não, e logo depois se redimir. O Andréas numa função mais de 5, de novo, como foi no duelo contra o Juventude. O Palmeiras sofreu no jogo de hoje pelo seu lado direito de marcação. O Red Bull Bragantino encontrou bastante espaço para jogar pelo seu lado esquerdo, com o Capixaba, com o John caindo por ali. Até saiu o pênalti, quando estava 0-0 ainda. O Red Bull Bragantino teve alguns cruzamentos, a bola aérea levou alguns perigos para o time do Palmeiras.
mas depois do gol, e também me chama a atenção, onde falava sobre o repertório do Flamengo para construir a vitória, o repertório do Palmeiras para construir a virada, né? Porque o primeiro gol do Palmeiras sai de uma bola aérea, o segundo gol sai de uma bola meio espirrada, né? O Murilo tentou chutar, sobrou pro Vitor Roque. O terceiro é lindo. Do terceiro para frente, o gol sai de construção. Então o Palmeiras usou repertório para construir a goleada, e foi mais uma atuação muito plástica, né? Eu falava aqui sobre o melhor Palmeiras que a gente viu. A comparação é com o de 2022, que foi o melhor ano do Palmeiras, tecnicamente falando, nas mãos do Abel. Aquele time jogou num nível muito alto por mais tempo do que esse time. Mas o que o Palmeiras vem jogando após a eliminação para o Corinthians da Copa do Brasil, essa sequência, em termos de teto, é o teto mais alto. É por isso que, no meu entendimento, é o futebol mais... E não estamos falando de 2, 3, 4 jogos, estamos falando de uma sequência aí de 2 meses, mais ou menos, de o melhor futebol que o Abel conseguiu fazer esse time jogar. Um futebol muito coletivo, potencializando muita gente. O Alan veio do banco hoje e entrou bem demais no segundo tempo da partida. Então foi uma vitória categórica. Só não digo que é uma vitória de campeão, porque o concorrente é um time plenamente capaz de desbancar o Palmeiras nessa sua arrancada impressionante. Melhor Palmeiras da era de quem? Abel Ferreira. Vamos ouvir o homem? Imediatamente. Fala, Abel. Dá o play aí. Eu falei aqui muitas vezes, e tu és testemunha porque estás sempre aqui, e corrige-me se eu estiver enganado, e sempre te disse a vocês aqui, sabemos onde é que estamos e sabemos onde é que queremos chegar. Eu disse isso várias vezes, mas entendo toda a pressa, porque hoje o mundo vive e gira muito rápido, onde uma hora tem 1 minuto e 1 minuto parece 1 segundo, não é? Portanto, não há segredo nenhum. Há muito trabalho, há muita preparação, há muitas reuniões para perceber que os jogadores iam sair, que jogadores é que podíamos ir buscar, que jogadores é que podíamos vender. Vocês sabem que nessa dinâmica do clube de formar, vender, comprar, em função de um clube como é o Palmeiras, nós temos processos que fazemos e sabemos que há momentos, em função das tantas contratações que fizemos, um elenco com muitas alterações. E eu sempre vos disse aqui, sabemos onde é que estamos, sabemos o caminho que temos que percorrer, vai haver problemas e dificuldades durante o processo, mas nós nunca tivemos dúvidas em relação a isso, mas o segredo é o trabalho. É o trabalho, a insistência, a persistência, e hoje, é verdade que nós temos feito muitos golos, mas às vezes vamos fazer, outras não, faz parte do futebol, mas o segredo é mesmo esse, é trabalho e resiliência e acreditar sobretudo em tudo o que se faz dentro do CT, mesmo quando as coisas possam não correr bem. Como eu te disse aqui várias vezes, sabemos onde é que estamos, sabemos para onde é que queremos ir. Aliás, o nosso diretor Anderson Barros deu uma entrevista no podcast, eu acho que do nosso clube, onde falou exatamente nisso. Quase que foi obra. E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês concordam com tudo isso que o Abel Ferreira já falou até agora? O que é que vocês acham aí da opinião do treinador? Qual a sua opinião também a respeito do time? Perdão, hein? Nos comentários. Obrigado a falar para tentar as pessoas entenderem o que é que estava a ser feito dentro do clube, mas não é só de hoje. A nossa forma de trabalhar é esta e ela não vai alterar. Portanto, é isso mesmo, é muito trabalho, muita preparação, muita dedicação e felizmente as coisas estão agora a correr bem. Mas mesmo nesses momentos nós nunca duvidamos daquilo que somos capazes de fazer. Reparem, eu tento muitas vezes dar exemplos da nossa vida pessoal que tem a ver com a comparação daquilo que é um jogador. Eu não acredito, e não me venham dizer que vocês fazem sempre um trabalho perfeito, a melhor análise, o melhor artigo de opinião. Há dias parece que não saem as coisas, não parece que não estão criativos, não estão tão... Isso acontece na mesma com os jogadores. E a verdade é que houve um momento que nós tínhamos alguns jogadores, não no melhor momento de forma, mas essa é a função do treinador, essa é a função das pessoas que estão dentro do clube, em ajudar os jogadores a chegar a esse momento. Houve muitas alterações no nosso elenco, como vocês sabem. Teve jogadores que nós vendemos. Portanto, houve aqui um conjunto de fatores que nos obrigou a sermos muito precisos naquilo que tínhamos que fazer. E depois também aproveitar esses momentos de confiança. E tu sabes, quando nós perdemos contra o Bahia,
Nós sabemos como é que perdemos contra a Bahia, nós analisamos todos os jogos. Eu gosto de dizer aos jogadores porque é que ganhamos e porque é que perdemos. E às vezes perdemos porque o treinador se calhar substituiu mal ou não escolheu bem. E eu digo-lhes isso. Eu digo, a responsabilidade foi minha. Ou então, quando há outra questão que nós juntamos também, digo, olha, esta responsabilidade é vossa. Não é? E também quando ganhamos e jogamos bem, então, olha, este é o caminho que nós temos que continuar aqui a fazer, a puxar uns pelos outros. Agora, quando tu tens um grupo que está num bom momento de confiança, de determinação, de resiliência, que atingiu, eu acho que isto é uma equipa que ainda tem muito espaço, tem presente e tem futuro, mas atingiu uma maturidade competitiva que ainda pode crescer, e é isso que nós estamos à procura. Como disse ao teu colega, não é muito trabalho e muito mérito dos nossos jogadores, que têm a capacidade de entender que durante uma carreira, durante uma época, vai haver altos e baixos, e não parar de insistir neles. O caso do Filipe Anderson é um caso desses. Estou-lhe sempre a dizer, se tu quiseres fazer golos, há uma coisa que tens que fazer, tens que arriscar, tens que chutar ao golo, senão não tens como fazer. E logicamente tu, ao desafiares os jogadores com pequenos objetivos individuais, isto também lhes desperta confiança, e é bom quando tu estás num momento como o de agora e vês que todos os jogadores estão preparados e prontos para jogar. Mas isso é trabalho da comissão, é trabalho da direção, é muito trabalho principalmente dos jogadores, porque por muito que eu falo, por muito que eu diga, por muito que eu treine, por muito que eu ensine, é muito mérito também dos jogadores, porque eu não corro por eles, eu não trabalho por eles, eu não alongo por eles, eu não chuto por eles. Tem muito a ver com a vontade e o espírito e a ambição que eles têm de continuar a crescer enquanto jogadores e enquanto equipa, e isso é algo que se nota. Bem, bom, se alguém não podia duvidar do que eles poderiam fazer, esse alguém era o Abel Ferreira. E ele sabe, né, do que ele é capaz de fazer com esse time do Palmeiras, tanto é que é isso que ele tem apresentado. Bom, Abel Ferreira falando do momento bom, mas ele fala assim, olha, eu não faço nada pelos jogadores, são os jogadores que fazem isso. Quando ele está em momento bom, ele tira, né, esse peso dele, coloca ali para os jogadores, ele sempre coloca, olha, vamos colocar aqui os jogadores como os protagonistas da história. É isso que eles têm feito, mas o Vitor Roque tem feito mais. Impressionante, né? Impressionante. O Vitor Roque está jogando muito, e o atacante, o jogador de futebol vive de confiança, né? Eu sempre digo que não existe o confiômetro para a gente medir, né, quanto da confiança. A gente não enxerga, mas a gente sabe que a confiança está lá e ela interfere no jogador de futebol. E em duas posições específicas, ela é ainda mais latente, que é o goleiro e o centroavante. Quando o centroavante está na fase ruim, não adianta, a bola vai bater, aquela história do pão cai com a manteiga virada para baixo. E é assim mesmo. Ano passado o Yuri Alberto, lembra? É assim, em 23. Em 23. A gente trabalha cada vez mais com dados, cada vez mais com a ciência, com a tecnologia no futebol, mas essas coisas existem, a confiança está lá. Claro. E o Vitor Roque está na maré boa. Então, assim, além de ele estar fisicamente muito bem, jogador muito forte, tecnicamente muito bem, com a confiança em alta, a bola procura. Está naquela fase que a bola procura. O primeiro gol dele, o terceiro gol do Palmeiras, o segundo gol do Palmeiras hoje, a bola procura o Tigrinho. Olha os números dele aí, Felipe, conta pra mim. 45 jogos, 16 gols, 4 assistências, 20 participações em gols, minutos para participar de um gol, 188. Pois é, então, e a gente vê o Vitor Roque fazendo gol de centroavante, que a bola espirra, sobra e ele faz. A gente vê o Vitor Roque fazendo gol de drible, né, a entortada que ele deu no Pedro Henrique para fazer o quinto gol do Palmeiras é brincadeira. A gente vê o Vitor Roque ganhando muita jogada no corpo, e ele é um jogador forte, mas não é um jogador alto, né? Sim. Então ele está em todas as fases do jogo num nível muito alto. É impressionante e lembrando, ele tem 20 anos de idade, ele é muito novo. Então a ascensão dele ela veio junto com o crescimento do Palmeiras. É um nível altíssimo e é uma imagem sedutora vê-lo de camisa amarela, né? Então, eu ia perguntar para você, André, óbvio, quero te ouvir sobre o momento do Palmeiras, ponto. Mas, ponto e vírgula, na verdade. Porque ele, enquanto promessa no Atlético Paranaense, ele um pouquinho mais velho que o Endrick, se falava aquela coisa, pô, o Vitor Roque é o Endrick, quem vai ser? Aí ele vai pra Europa, não vai pro Barcelona, não vai pro Real Madrid. Isso. Né? Aí ele vai, teoricamente, não dá tão certo na Europa, volta pra cá e começa a embalar, mas não tem mais aquele selo de promessa, embora seja muito jovem. Passou um tempo no Betis, né, pra tentar recuperar uma confiança. Esse momento pode levá-lo a uma discussão de seleção? Eu acho que, assim, as coisas no futebol brasileiro, elas são
são muito precoces e muito precipitadas. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Palmeiras que acabou de vencer aí o time do Bragantino por 5-1, com direito a 2 gols aí do Vitor Roque, né? Ainda também teve um passe dele, né? Praticamente um passe, ele chutou e o goleirão defendeu ali, deu rebote e o Lopes fez um gol também, né? Essa dupla de ataque aí, Vitor Roque e Flaco Lopes, tem dado muito certo aí no time do Palmeiras. Por pouco, o Vitor Roque não fez um hat-trick aí, né? E o Gomes, agora fugiu a memória, ele tem tocado o Vitor Roque, certamente o Vitor Roque teria feito um hat-trick aí nessa partida. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam dessa partida do time do Palmeiras? Que massacrou, falando bem, melhor assim, né? Massacrou aí o time do Bragantino. As estatísticas mostram aí, foi um vareio de bola o time do Palmeiras para cima do Bragantino. Lembrando que agora o Palmeiras continua, né, com os mesmos 3 pontos de vantagem aí para o segundo colocado, né? Então vamos ter um confronto direto. Uma vitória do Verdão lá no Rio de Janeiro amplia aí a vantagem para 6 pontos e aí eu acredito que elimina aí tudo, né, do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras se consagra campeão brasileiro. Eu acredito que nesse próximo domingo o Palmeiras já pode colocar assim uma mão na taça aí rumo a mais um título do Campeonato Brasileiro. Mas e aí, o que vocês têm a falar aí dessa goleada do time do Verdão aí para cima do Bragantino? Deixa aqui nos comentários seu destaque também. Quero também saber aqui de vocês se o Vitor Roque já merece sim uma oportunidade na seleção brasileira. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Hoje até nós e até a próxima. Fui!